Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, na parte 3, diabetes mellitus e envelhecimento. Então, eu vou parar aqui no último slide. Eu vou iniciar no último slide que eu parei na aula anterior, tá? Falando ainda dos exames que nós temos, como já foi dito, a glicemia em jejum, o TTG e a glicemia casual, tá? E esses são os testes que nós realizamos para o diagnóstico de diabetes. Expressão clínica de DM no idoso, né? Na pessoa idosa, a forma mais frequente de DM é achado casual, né, devido a outra doença, aí é uma doença intercorrente, habitualmente infecções, manifestações de complicações típicas a longo prazo, que daí nós temos, então, a manifestação das doenças cerebrovascular, infarto agudo do miocárdio, arteriopatia periférica, exames de glicemia não diretamente relacionados com a suspeita de diabetes. Faz um exame aí e, de repente, ele, né, apresenta essa alteração. Outras formas de apresentação são aumento da sede, como disse para vocês, que daí é a polidipsia, da micção, que é poliúria, aumento do apetite, fadiga, visão turva, infecções que curam lentamente, e nos homens, né, mais especificamente, impotência. Em alguns casos, os diagnósticos eles estabelecem pela primeira vez por um descontrole hiperosmolar precipitado, devido ao quê? Tem uma infecção ali aguda, né? Por exemplo, uma pneumonia, habitualmente é uma pneumonia no idoso, tá? E aí sim eu tenho algumas alterações com relação à desidratação também, que vão contribuir para o desenvolvimento desse quadro. Com essa redução da taxa, lembra lá da farmacocinética? Redução da taxa de filtração glomerular no idoso, há uma redução da diurese osmótica e, consequentemente, a diminuição de perda de água e sal, normalmente associadas à hiperglicemia. Percebem o porquê eu considero importante vocês também terem esse conhecimento com relação à farmacocinética, né, no envelhecimento, por conta dessas informações. Não tem como não se relacionarem, é uma cascata. Então, é importante que vocês tenham essa abordagem, tá? Então, assim, o limiar renal para a eliminação da glicose, né, ela pode aumentar com o envelhecimento, como nós já vimos. A eliminação da glicose pela urina, que é a glicosúria, pode não aparecer até que os níveis glicêmicos atinjam níveis superiores aí a 200 miligramas decilitros. E pode haver também a glicosúria. Tem a glicosúria sem a hiperglicemia, em consequência do quê? Por conta daquele distúrbio tubular lá que nós vimos na aula passada, presencial, em farmacocinética, o que pode ocasionar um diagnóstico equivocado de DM, diabetes mellitus, tá? Um fato a destacar, gente, é que se a poliúria está presente no idoso, muitas vezes não é pensada como sendo causa para DM, tá? Mais frequentemente por hipertrofia prostática, cistite e incontinência urinária. Então, a gente precisa se atentar, porque às vezes são tantos sinais e sintomas que aparecem por conta do envelhecimento que confundem aí o diagnóstico. As pessoas idosas raramente vão desenvolver a cetoacidose, né, mas elas podem entrar num estado de hiperosmolaridade, tá, e fazer sua apresentação inicial como aquela confusão alimentar, confusão mental, coma e sinais neurológicos focais. Esses vão estar presentes principalmente em idosos. Os profissionais, então, precisam, gente, estar muito atentos a esses sintomas iniciais, né, de DM, que são anormalidades neurológicas, ou também as neuropatias, tanto craniana como periférica. Independente da idade, os critérios diagnósticos eles vão ser os mesmos, tá? A serem abordados. A diferença é que quando eu falo do idoso, eu tenho ali uma gama de possibilidades de diagnósticos e a pessoa, às vezes, acaba não tendo o diagnóstico correto e fazendo ali aquela confusão, né? Esses critérios eles são estabelecidos para pessoas não submetidas a situações de estresse, né, que é doença aguda, cirurgia, traumatismo severo, entre outros. E no idoso existem outras condições que também podem elevar a glicemia. Por exemplo, a imobilidade prolongada. Aquele idoso
frágil, aquele idoso acamado que tem uma imobilidade aí prolongada, ele vai me apresentar essa alteração de hiperglicemia, essa alteração de glicemia. Então, gente, no processo de tomada de decisões que vem após esse estabelecimento desse diagnóstico de diabetes, a gente precisa ter uma atenção especial, principalmente nos riscos, tá? Porque às vezes o profissional de saúde ele incorre, né, quando trata ou deixa de tratar essa pessoa, ou deixa de tratar nessa pessoa idosa. Então, principalmente nós profissionais de saúde, nós precisamos ter uma visão especial quanto a esses critérios. E finalizamos, então, a nossa terceira aula. Finalizamos aqui. E aí eu trago para vocês, novamente, a importância desse olhar mais aguçado do profissional. Por que eu preciso, então, ter o meu RH habilitado, capacitado, ciente, tendo um contato mais estreito com relação a esses apontamentos mesmo, a esses tópicos, como já foram ditos já na aula, quando a gente fala da saúde do idoso. Para que eu não tenha não passe batido, ou não tenha a visão específica que eu preciso. Vamos estudar, então, com relação a essas abordagens que nós fizemos, a esses temas que nós tivemos essas abordagens, e não esqueçam, gente, vocês têm outros materiais aí que já está disponível, já esteve disponível desde o primeiro dia no plano de ensino ali com os links. Estudem, tá? Não só para avaliação, não, estudem para vocês, futuros idosos, para nós, futuros idosos, assim eu espero, e para vocês, quanto profissionais de saúde aí, 90% já profissionais de saúde, tá ok? Então, abraços e vamos para o nosso próximo tema aí de aula, encerrando aqui, então, diabetes mellitus no envelhecimento. Até mais, pessoal.